Abre ela aí, 2 Pedro, capítulo 1. Segundo livro de Pedro, capítulo de número 1. O que é isso aqui? Foi tudo de novo, Emanuel? É água saborizada? Eu vou contar, tá? Deixa eu contar. Tinha uma piscina de coco lá, todo mundo viu, né? Na piscina de coco o gelo era de escama. E eu falei pra todo mundo, menos pro Emanuel: gente, gelo de escama não pode pôr na bebida, porque é gelo, né? Sabe-se lá Deus o que passou pelo gelo, então não coloca na bebida. Aí eu fui ali antes de começar o culto e dei um golaço na água. Cara, que gosto estranho dessa água. Tá ruim, não é água saborizada, que água saborizada é bom. Aí veio o Emanuel: eu coloquei gelo de escama na tua água. Se eu morrer, cara, tu vai ver. Eu já tô sentindo uma dor de estômago que eu não tava. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas escrituras. Nós oramos, Deus, e te pedimos para que o Senhor nos conduza nessa noite, em graça, em verdade, em sabedoria, para que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é a verdade que nos conduz. Nós te pedimos, Deus, para que a Tua palavra fale aos corações de cada um aqui, e que nós possamos sair desse lugar abastecidos e norteados pela Tua palavra, que é o norte que precisamos e o norte que queremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O tema da minha mensagem com você nessa noite é um chamado à integralidade. Um chamado à integralidade. Deus nos chama para sermos integrais. Deus nos chama para sermos inteiros. Deus nos chama para sermos completos. Deus nos chama de forma total. E eu preciso começar falando para você sobre isso, de algo muito importante. Muitos de nós não somos inteiros em algumas coisas na nossa vida. Se você for olhar para a sua vida tem várias facetas. Então, tem a sua vida igreja, crente, vir no culto. Tem a sua vida trabalho, ir para o trabalho. Tem a sua vida talvez faculdade. Tem a sua vida academia. Tem a sua vida alguma coisa, algum outro esporte que você pratica. Tem a sua vida família. Tem a sua vida amigos. São várias vidas que nós temos. Todas elas, obviamente, uma única vida, obviamente uma única pessoa, obviamente um único ser. E qual que é o problema disso tudo? Não é termos várias facetas da nossa vida, porque tem hora que eu estou na igreja, tem hora que eu estou na academia, tem hora que eu estou no trabalho, tem hora que eu estou jantando com os meus amigos, tem hora que eu estou jantando com os meus pais. São vários Pedros, mas é um único Pedro. Então, deixa eu dar um exemplo para você. O jeito que eu me porto enquanto eu estou pregando não é o mesmo jeito que eu me porto, por exemplo, enquanto eu estou conversando com os meus amigos. Porque aqui eu estou cumprindo uma missão e lá eu estou cumprindo outra. Mas é o mesmo Pedro. Mas como dividir então o que trabalha, o que sai para jantar com os pais e o que vai na igreja? O que sai com os amigos fala palavrão e o que vai na igreja daí não pode falar. O que sai com os pais tem que se comportar, o que sai com os amigos pode endoidar. Se é um, mas são vários, como se organiza isso? Se na faculdade o clima é um e na igreja o clima é outro, qual que vai ser o meu clima? Se com uns amigos eu me porto de um jeito e com outros amigos eu me porto de outro, quem sou eu de verdade? Porque a vida é exatamente assim. Tem amigos que eu me porto de um jeito, tem amigos que eu preciso me impor de outro, mas continua sendo eu, mas continua sendo a mesma pessoa. E aí nós precisamos entender do que somos formados. Todo mundo sabe aqui, nós somos seres tricotômicos, somos formados por corpo, alma e espírito. Dentro disso tudo existe algo chamado sentimentos, emoções, temperamentos. E tudo isso vai nos formando ser quem somos. Então tem quem é mais sanguíneo, é mais estourado, é mais acelerado. É aquela pessoa que você tem que mandar ela dar uma segurada. Uma hora ela está gritando, rindo, outra hora ela está jogada no chão chorando. Tem essa pessoa.
Tem as pessoas que são um pouco mais retraídas, são mais quietas, não dá muito para saber se ela está feliz, se ela está triste, se ela está gostando, se ela não está. Tem o tipo de gente que já é mais misteriosa, ou ela é mais melancólica. São perfis diferentes de pessoas. Agora, somos um único ser, somos uma única pessoa, que habita um único corpo, mas que pertence a vários lugares. Então, é simples, pensa aí na tua cabeça, durante uma semana inteira, em quantos lugares você vai? Você vai no mercado, você vai na padaria, você vai no sacolão, você vai para o trabalho, você vem para a igreja, você sai com seus amigos, você sai com a sua família. É uma única pessoa, frequentando vários ambientes. O problema não é em frequentarmos muitos lugares. O problema é de sermos pessoas diferentes em cada um desses lugares. É muito diferente em um lugar eu ser quem realmente eu sou, em outro lugar eu não ser quem eu sou. Tem lugares na nossa vida, por exemplo, que nós não podemos ser quem de fato somos. Será que de fato faz sentido eu estar em um lugar que eu não posso ser quem eu sou? Entenda uma coisa, não é eu estar nesse lugar e lutar com aquilo que eu sou. Tem lugares que eu vou que eu preciso lutar com aquilo que eu sou. Então, eu estou aqui pregando para você, por exemplo, vem 1 milhão de palavras na minha cabeça. Desse 1 milhão de palavras eu preciso, Deus, o que é do Senhor e o que é meu? Então, tem muito pastor, por exemplo, que sobe para pregar com raiva. Ao invés de pregar a Bíblia, ele começa a bater na igreja, que o povo não está servindo, que o povo não está vindo, que o povo não está trabalhando. Será que é Deus que está falando isso ou será que é ele que quer falar? Tem o chefe que vai para a reunião, e aí ele não fala sobre o que a empresa está vivendo, ele fala sobre o que ele está vivendo. Então, hoje, por exemplo, a gente viveu isso. O B saiu para ir comprar um negócio, e ficou aquela coisa, reservou, não reservou, pagou, não pagou, o que aconteceu? E a mulher sendo grossa com o B me ligando, falei, B, deixa eu falar com ela. E ela foi super grossa comigo no telefone, eu não fui grosso com ela, eu tentei ser o mais gentil que eu poderia, mas eu falei, querida, quando a gente fala querida já foi, né? Quando a gente fala querida já perdeu. Mas eu falei assim, querida, a confusão está sendo de vocês e não nossa. Aqui está tudo certo, vocês que erraram no pedido, e a gente só quer que seja feito o que a gente queria que fosse feito lá no início. Aí eu falei para ela, a gente se acertou e acabou. B, deu certo, vamos conversar. Aí o B chegou aqui na igreja, convidei ela para vir no culto amanhã. Sério, mas o que aconteceu e tal? Ontem ela disse que o marido dela foi desenganado pelos médicos e ela estava tendo um dia ruim. Cara, consegue entender? Provavelmente, ou com certeza, ela é uma ótima pessoa, mas estava num péssimo dia. E acontece isso com a gente muitas vezes. Quem é que já foi grosso com alguém e não era nada sobre a pessoa, era com você? Algum momento que você fica com raiva de todo mundo e você descarrega em uma única pessoa que não fez nada por você. Geralmente são os maridos, né? Tem alguém aqui casado? Tô brincando. Mas já aconteceu isso? Aí às vezes a gente descarrega nos pais, descarrega em um amigo que não tem nada a ver com a história, mas somos nós, o que estamos sentindo, o que estamos passando. E quando nós falamos sobre um chamado à integralidade, nós falamos sobre um Deus que nos chama para ser inteiros. O que é ser inteiro? É ser uma única pessoa, em qualquer lugar que nós estivermos. Sendo essa única pessoa que Deus nos chamou para ser, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Então, é muito complicado quando você diz que na igreja você pode ser quem você é, mas na faculdade não. Ou quando você diz que na faculdade você pode ser quem você é, mas na igreja não. Por que na igreja não? Por que na faculdade não? Que ambiente é esse? Seja um ambiente opressor lá, ou um ambiente opressor aqui. Por que a igreja não deixa ser quem você é? Porque tem pecado? Então muda. Porque a igreja é religiosa? Então muda de igreja. Agora, se você não pode ser quem você é, se não há pecado nisso, se não há falha nisso, se não há erro nisso, por que não pode? É uma linha muito tênue, e falar isso para jovens é muito difícil, mas a gente precisa se libertar da praga da opressão.
que vai nos oprimindo, nos oprimindo e nos oprimindo, e nós vamos deixando de ser quem somos, e daqui a pouco a gente está parecido com tudo, menos com o que Deus nos criou para ser. De novo, se você não pode ser quem você é, porque você está em pecado, se arrependa, e Deus pode te mudar, como me mudou e mudou todo mundo que está aqui. Continuamos sendo pecadores, estando em lugares de pecadores. A igreja é um lugar para pecador, onde os pecadores pregam, os pecadores cantam, os pecadores servem na porta, os pecadores sentam para ouvir a mensagem. Todo mundo fazendo o que não queria fazer, às vezes falando o que não queria falar, mas amanhã a gente tenta ser melhor, mas amanhã a gente tenta melhorar, entendendo que o pecador não é aquele que nunca vai se sujar com nada. O pecador é aquele que está sempre se limpando. Deus me perdoa, Deus eu fiz de novo, Deus eu não quero, Deus eu luto com isso. Esse é o pecador que a gente tem que ser, não o pecador que esconde o pecado, senão o que vão falar de mim, não o pecador que esconde o erro, senão o que vão pensar de mim. Deus nos chama para ser inteiros. Se você sendo inteiro, você é um pecador, Deus te chama assim. Se você sendo inteiro, você erra todo dia, Deus te chama assim. Agora, Deus te ama tanto que não vai te deixar assim, como nunca me deixou assim, e como nunca nos deixará assim, mas Ele nos quer assim, porque se Ele não nos tiver assim, Ele nunca vai nos ter, porque nós nunca vamos estar prontos para servir o Deus que nós servimos, nós nunca vamos estar puros o suficiente para adorar o Deus que nós adoramos. Ou quem aqui está limpo o suficiente para levantar a mão e adorar a Deus? Eu já levanto minha mão pedindo perdão. Deus, só não me puxa agora, me perdoa primeiro, só não me leva agora, me perdoa primeiro. Erramos, falhamos e pecamos, mas servimos a um Deus que está sempre de braços abertos para o próximo arrependimento, para o próximo perdão, entendendo que filhos são filhos que fazem o que não deveriam fazer, às vezes até sabem que o que estão fazendo não agrada ao pai, mas sabem que vão encontrar um pai amoroso, um pai bondoso. Deus nos chama para ser integrais, e se o teu problema for o teu pecado, você serve a um Deus que não se importa com o seu pecado, mas quer te mudar. O amor de Deus supera o nosso pecado, faz com que a gente se convença do nosso pecado, porque também é impossível chegarmos perto de Deus e não nos inconformarmos com a nossa vida pecaminosa. O que te faz querer largar o pecado não é a prática do outro, é as suas próprias práticas diante do amor de Deus. O que Deus fez por mim é tão poderoso que eu não posso permanecer do jeito que eu estou. O que Deus fez por mim é tão gracioso que eu não posso permanecer do jeito que eu estou. A graça de Deus é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, mas nós não alcançamos só graça, nós alcançamos também misericórdia, e misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que nós não estamos mortos? Porque Deus derrama misericórdia sobre nós, Ele não nos dá o que a gente merecia, morrer. O salário do pecado é a morte. Agora, Deus não nos dá só misericórdia, Deus também nos dá graça, a graça que nos perdoa. Mas a graça não é um cheque em branco para amanhã você ir lá e fazer de novo. A graça é para amanhã você se lembrar do que Deus fez ontem e não fazer. A graça não é para você lembrar do lugar que Deus te tirou e se precisar Ele te tira de novo, é para você nunca mais voltar para lá. Pessoas integrais são pessoas que entendem que quem pega no arado e olha para trás não é digno. Pessoas integrais são pessoas que entendem que o que Deus já fez é tão poderoso que eu não posso jogar fora e voltar para a lama que Deus me tirou. É quando Jesus fala sobre alguém que se limpa e a casa estando limpa, o demônio volta e várias vezes pior, porque a casa está limpa, mas ninguém ocupou, porque a casa está limpa, mas ninguém está fazendo morada. Por isso que a minha oração não pode ser só Deus perdoa o meu pecado, é Deus perdoa o meu pecado e fica comigo, para eu não errar mais, faz morada em mim, esteja comigo. Eu preciso ser integral, eu preciso ser total. O que Deus nos chama é para nós sermos integrais em qualquer coisa que nós fizermos na vida. Se for para cantar,
é integralmente. Se for para pregar, é integralmente. Se for para servir na porta, é integralmente. Se for para vir no culto, é inteiro. Você sabe qual é o pior tipo de gente para nós nos relacionarmos? É aquela pessoa que está conosco, mas não queria estar com a gente. Quem é que já foi pro rolê com uma pessoa dessa? Que a pessoa está ali, mas ela não queria estar ali. Ela não ri, ela não brinca, ela só fica assim, ó. Tá tudo bem, fulano? Aconteceu alguma coisa? Ela só não queria estar ali, mas ela está ali. Sabe aquela pessoa que não é inteira, que não é integral? Tá todo mundo rindo, tá todo mundo brincando. Parece que em algumas áreas da nossa vida, às vezes nós estamos assim. Não estamos inteiros. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. A sua vida profissional. Você não precisa sair, ou melhor, acordar e ir para o trabalho soltando fogos. Mas eu não consigo compreender alguém que acorda todos os dias de manhã cedo para ir trabalhar e não gosta minimamente do que faz. Se você não gosta do que você faz, você precisa mudar o que você está fazendo, porque você não está sendo integral, você não está sendo inteiro. É o cara que está namorando, ou a menina que está namorando e tem medo de terminar, com medo do que vai acontecer com o outro, mas está se acabando para não acabar com o outro, e estão os dois morrendo. Não estão sendo integrais. É a pessoa que vem na igreja, mas ela só vem na igreja, ela tem medo de se envolver demais, porque no outro lugar machucaram, no outro lugar feriram, no outro lugar usaram, no outro lugar enganaram, e aí ela só vem e não, eu só quero ir sentar no banco para ouvir a palavra, eu não quero me envolver, eu não quero servir, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada. Não está sendo integral. Deus nos chama para a integralidade. E aí eu entro com você no primeiro ponto dessa mensagem. Meu Deus, 8h30 já. Coloca aí o primeiro ponto dessa mensagem para a gente. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que o texto termina dizendo: este é o culto racional de vocês. Meu amigo, servir a Deus nunca vai ser um cargo. Servir a Deus é uma resposta. Servir a Deus não é ser pastor. Servir a Deus não é ser cantor. Servir a Deus não é ser um pregador. Servir a Deus não é ser um cooperador. Servir a Deus não é ser um voluntário. Servir a Deus é uma resposta. Uma resposta para o mundo. Uma resposta para as pessoas. Oferecer-se como um sacrifício vivo a Deus. Infelizmente, tem gente que Deus só vai ter quando ela morrer. Porque enquanto estiver viva, ela não entrega a sua vida integralmente para Deus. Tem gente, você sabe, é frase de vó, mas você sabe onde habitam os maiores sonhos da terra? Você já ouviu isso? No cemitério. Porque é gente que sonhou tanto em viver, só que para viver tem que estar vivo. E quando morre não tem mais o que fazer. Então, servir a Deus não é um cargo que você ocupa, é uma resposta. Você já parou para pensar que nem todo mundo vai ocupar cargos, mas todo mundo é uma resposta para a sociedade? Nem todo mundo vai ser diretor, nem todo mundo vai ser coordenador, nem todo mundo vai ser dono, nem todo mundo vai ser gerente, mas todo mundo é uma resposta para a dor de alguém. Você já parou para pensar que parece que a tia do café da empresa não ocupa cargo nenhum, mas fica uma semana sem ela passar o café para todo mundo? Fica todo mundo, cadê ela? Gente, o que está acontecendo? Para onde é que ela foi? O que está acontecendo? Não está tudo bem. Deixa eu dar um exemplo da minha vida para vocês. Aqui na igreja nós temos a Moa, uma mulher, ela só não é crente ainda, mas ela é de Deus. E ela é aquela tia do café, ela sempre brinca com a Bia, né? Eu falo para a Bia que ela me elogia mais do que a Bia. Todo dia eu estou bonita, eu estou legal, a minha roupa está bonita, e eu amo ela, eu sei que ela me ama também. E ela pegou férias agora em janeiro. E todo dia eu chego na igreja, o ar da sala está ligado, o café está passado e a minha caneca está em cima da mesa. Pô, nem em casa eu tenho isso. Desculpa, amor, mas é verdade. Agora muito menos com o Theo, né? Mas ela faz isso. Quem olha para uma igreja como essa, uma estrutura como essa, imagina que existe alguém assim? Imagina que existe alguém que limpou o banheiro, existe alguém que colocou o copo lá atrás, existe alguém que arrumou tudo. Talvez essa pessoa não ocupe um cargo, mas ela é uma resposta. Aí às vezes a gente olha para um ambiente religioso como esse e a gente pensa, não, eu vou ser uma resposta quando eu for pastor, eu vou ser uma resposta quando Deus me levantar, eu vou ser uma resposta quando Deus me chamar. Você já pode ser uma resposta para alguém.
E você não precisa ser alguém para ser uma resposta, se você já é quem Deus te chamou para ser. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos demais em cargos esses que talvez a gente nunca vai ocupar, e por nunca ocupar, nunca vamos nos oferecer a Deus, porque eu só vou me oferecer quando eu tiver, eu só vou fazer quando Deus fizer, eu só vou ter quando Deus acontecer alguma coisa milagrosa na minha vida, e o maior milagre já aconteceu, a gente está vivo. E se estamos vivos, podemos ser uma resposta para alguém. Então, meu amigo, não espere ser para fazer, faça, e talvez você vai se tornar, e se não se tornar também está tudo bem, porque Deus me chamou para fazer e não para ser. Talvez um dia eu seja, talvez um dia eu me torne, talvez um dia eu chegue, mas se eu não chegar também está tudo bem. Se eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Se eu estou sendo quem Deus me chamou para ser, eu estou sendo a melhor pessoa que eu poderia ser, com os meus pecados, com as minhas falhas, com as minhas limitações, com os meus recursos, mas sendo quem Deus me chamou para ser. O problema é que às vezes nós vamos nos tornando pessoas que não somos, para ocupar lugares que não são nossos para esse momento. Você já viu aquela pessoa que ela fala para parecer ser, ela se veste para parecer ser, e até falam por aí, pareça ser até se tornar, não é? Tem gente que fica vivendo assim 10 anos, 20 anos e nunca vai se tornar. A vida toda foi uma aparência, porque talvez não era para se tornar mesmo, talvez não era o que Deus tinha para a pessoa. Consegue entender isso? É ser quem Deus nos chamou para ser, e essa é a maior resposta que a gente pode dar. Das coisas mais sensacionais da face da terra, as coisas mais simples, todo mundo é uma resposta para alguém. Tem um cara lá perto de casa que todo dia eu vejo ele passeando com cachorros, mas assim, não é o cachorro dele, eu nem sabia que existia essa profissão, é um passeador profissional. Ele tem uma camiseta escrito, tipo, é um desenho de cachorro, alguma coisa assim, aí ele usa um cinto com um monte de coleira e um monte de cachorro, e ele vai andando assim, ó, com os cachorros puxando ele. Eu fico pensando, cara, que incrível isso. Eu tenho um cachorro, eu não posso passear com o meu cachorro, alguém pega o meu cachorro e passeia com o meu cachorro. Esse cara é uma resposta para o meu cachorro que ficaria em casa preso o dia inteiro. Talvez você fique pensando, existe esse tipo de profissão? É uma resposta para alguém. Consegue entender isso? Às vezes a gente olha, não, o dia que eu for um advogado, o dia que eu for um médico, mas o cachorro ficava preso o dia todo e alguém tinha que passear com o cachorro. O cara sai e passeia com os cachorros da rua. Cara, que sensacional isso, sendo resposta para uma necessidade. E meu amigo, do cara que manda foguete para a lua, ao cara que passeia com o cachorro, ao cara que passa o café, ao cara que limpa o chão, ao cara que assina as leis do Brasil, todas essas pessoas estão sendo resposta para a dor de alguém. E Deus tem um lugar para cada um de nós ocuparmos. Então, antes de pensar em ocupar algum cargo, pense em ser uma resposta para alguém no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, sendo quem de fato você foi criado para ser. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Coloca o texto aí pra gente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui eu falo sobre a coisa mais importante que nós temos, o nosso coração. Nós precisamos ter o coração certo antes de ocupar a função certa. Provérbios vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A Bíblia vai dizer, ferirei o coração do pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu poderia citar para você aqui centenas de textos que falam sobre a importância do coração. A maioria das coisas na nossa vida que nos machucam, que nos ferem, que nos desapontam, que nos entristecem, que nos fazem chorar, é no coração. Sentimentos que temos no coração. Por isso nós precisamos aprender a ter o coração certo. E coração fala sobre intenção. Coração fala sobre verdade. Coração fala sobre ser quem de fato é. Gente, nós não conseguimos suportar por muito tempo ser quem nós não somos. Uma hora a máscara cai. Uma hora a palavra sai. Uma hora a gente esquece que a gente tinha que parecer ser, e aí a gente é quem realmente a gente é. Em tudo é assim na vida. Você quer destruir um relacionamento?
Começa sendo quem você não é. Você quer acabar com um relacionamento, talvez que possa durar anos? Começa sendo quem você não é. Começa inventando história. Começa contando coisa. Começa sustentando uma vida que você não pode sustentar por muito tempo. Começa sendo alguém que você não consegue manter-se sendo por muito tempo. O coração certo, antes das funções certas. Tem gente que busca funções. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar em qualquer área da vida. Será que o nosso coração está pronto para isso? Tem áreas da vida que dependem de equilíbrio, dependem de maturidade, dependem de uma consciência diferente, dependem de 1 milhão de coisas. Será que nós estamos prontos para essas coisas? Gálatas, a Bíblia vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. A Bíblia já chama ele de herdeiro, mas na mesma frase diz que ele é um escravo. Ele é um herdeiro, mas enquanto ele ainda é imaturo, ele não pode herdar o que já é dele. O coração errado, na função certa, joga tudo fora. Pessoas às vezes até ocupam as funções certas, mas estão com o coração errado. Joga tudo fora, coloca tudo a perder. A vida é sobre lugares e momentos. Momento errado, no lugar certo, problema. Momento certo, no lugar errado, problema. Por isso que Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas. E o que é esse tempo para todas as coisas? É quando Deus alinha momento e lugar. E quando Deus alinha o momento e o lugar, parece que as coisas se unem. O momento do namoro, o momento do noivado, o momento do casamento, o momento de se tornarem pais. Momentos e lugares vão se alinhando. E parece que a vida se torna perfeita. Mas é o coração certo, na hora certa, no momento certo e no lugar correto. Lembre-se de uma coisa: guarda o teu coração. Para você ser uma pessoa inteira, para você ser uma pessoa integral, para você ser uma pessoa total, você precisa guardar o seu coração. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem, e para mim um dos textos mais importantes, Gálatas capítulo 6, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E aqui é aquela frase bem começo de ano. Aqui é aquele tema que cabe muito para o começo de ano. A constância vence a empolgação. Já parou para pensar nessa frase? A constância vence a empolgação. Quem é constante sempre vence quem é empolgado. Quem é constante sempre vence quem é animado. Quem é constante sempre vence quem é emocionado. Quem é constante sempre prevalece. Geralmente o mais constante não é o mais forte. Geralmente o mais constante não é o mais preparado. Geralmente o mais constante não é o mais bem pago. Geralmente o mais constante não é o mais bem preparado. Geralmente o mais constante não é nem o mais importante. Sabe o que o mais constante é? Perseverante. E na vida, meu amigo, não vence quem conquista mais. Na vida vence quem não desiste. Na vida não vence quem tem mais. Na vida vence quem consegue permanecer mais. Quem consegue ser mais constante. A constância vence a empolgação. Momentos como esse, por exemplo, de um começo de ano, a gente começa empolgado. Se você não mudar a chavinha da empolgação para a constância, vai só até semana que vem. Hoje já é dia 21 de fevereiro. Quem já deixou o projeto fitness para ano que vem? O constante está permanecendo, o empolgado já foi. Quem ia fazer a inscrição na faculdade, a matrícula na faculdade em 2026? O constante já vai começar as aulas. O empolgado, ano que vem eu começo. Quem esse ano ia dar um jeito na vida? O constante está se organizando, já até começou algumas coisas. O empolgado já está pensando em outras coisas, já até esqueceu o que quer fazer, o que quer resolver. Porque a empolgação é necessária, a empolgação é importante, mas no começo. Depois precisa virar constância, senão a gente vai sempre morrer na praia. E o problema de pessoas que não são integrais é que elas são empolgadas. Vamos começar? Vamos. Quando? Agora. Então vamos. Chegou o dia, o empolgado já não aparece.
No segundo dia o empolgado não vai. No terceiro dia o empolgado manda mensagem com uma desculpa. No quarto dia aconteceu uma tragédia. No quinto dia, e no sexto, e no décimo. E depois a gente até se esquece dele, porque foi só empolgação. Eu falei isso, acho, no start do time, e eu repito aqui para você. Eu vivi essa experiência agora, começo do ano, janeiro. Eu coloquei uma meta que em janeiro eu iria voltar a praticar uma arte marcial que eu gosto muito. Desde os 13 anos eu fazia jiu-jitsu. E um monte de gente começou comigo num projeto social da igreja. E muita gente começou comigo. E eu voltei para a academia que eu comecei. Todos que começaram comigo e não pararam são faixa preta. É a diferença do empolgado e do constante. Só que, desde que a gente começou até agora, se passaram mais de 10 anos. É muita constância, mas chegaram. E eu poderia dar 1 milhão de exemplos para você, de pessoas talvez que se converteram no mesmo dia que você, que participaram do mesmo retiro que você, que foram na mesma conferência que você, tiveram um encontro com Deus que você também teve e hoje vivem coisas grandiosas. E a empolgação do retiro passou, a tua acabou e a da pessoa permaneceu. Talvez de pessoas que começaram o primeiro semestre da faculdade com você, a gente era amigos de faculdade. E a pessoa está formada. E você pulando de galho em galho, ou nem estuda mais. A diferença do empolgado e do constante. Talvez a pessoa que se dedicou ao ministério junto com você, vamos começar uma vigília, vamos começar uma oração na igreja, vamos começar um reverb, vamos começar um culto, vamos começar um encontro, vamos começar uma leitura da Bíblia, vamos começar qualquer coisa. O empolgado desiste, o constante continua, o constante permanece. Eu estou fazendo um plano de leitura bíblica que dura o ano inteiro. Todos os anos eu faço esse plano há 7 anos. Todo começo de ano eu posto no meu Instagram que eu estou começando. E uma galera se empolga comigo. Os empolgados param. Mas sempre tem 2 ou 3 que são os constantes que continuam. E não precisamos falar de um ano inteiro. Ano passado a gente fez aqui no Tamo Junto, ano passado ou retrasado, uma série de provérbios. Durante um mês a gente ia ler os 31 capítulos de provérbios. Uma galera começou, acho que uns 40 terminaram. O empolgado e o constante. Só que isso em coisas pequenas da vida são triviais. O problema é quando a gente leva isso para algumas áreas da nossa vida que são importantes. Como a mais importante de todas elas, o nosso relacionamento com Deus. Um culto como esse me empolga, mas amanhã a empolgação acabou, o que fica é a constância. Continua ou não? Uma palavra como essa me empolga, eu preciso ser total, eu preciso ser integral. Deus me chamou para ser quem eu sou aqui e fora daqui. Eu estou empolgado para isso. Segunda-feira eu vou chegar no trabalho e eu vou fazer a diferença. Amanhã eu vou almoçar com a minha família e eu vou conversar sobre isso com eles na mesa. Eu estou muito empolgado. Mas o que vai fazer você fazer, de fato, isso não é a tua empolgação, é a tua constância. Por isso que a constância vence a empolgação, porque a empolgação passa. Os amigos esquecem, as pessoas se esquecem, o celular às vezes não desperta mais, a cabeça às vezes não lembra mais, mas permanecemos ali, firmes e constantes. Por isso que o texto que nós lemos vai dizer que nós conquistaremos, venceremos e viveremos. No tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Você sabe qual é o maior problema da nossa vida? Que às vezes parece que a gente sempre trabalha, faz e nunca conquista nada, porque a gente desanima. E no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Quanta coisa a gente já podia ter colhido na vida, só que a gente desanimou. Esse ano, 2026, vai para o 4º ou para o 5º ano que eu e a Bia estamos liderando e estamos juntos. Isso aqui não é fruto de um trabalho de divulgação de uma semana. É um trabalho de constância. De fazer culto com 150, com 200, com 300 como tem aqui, mas se reunir com 8 numa sala. Galera, e aí, vamos começar? Vamos fazer? Vamos para cima? Eu lembro da primeira reunião que a gente fez na liderança. Chamei todo mundo e falei, gente, o Carioca é bom demais, mas ele foi embora. Agora é a gente. Se nós não pegar esse negócio, se nós não fizermos acontecer, ninguém aqui vai ser cobrado, ninguém aqui vai ser mandado embora, ninguém aqui vai ter a cabeça cortada.
Mas o carioca plantou coisas que a gente vai colher. Se a gente não desanimar, a gente vai colher, mas a gente não pode parar. Momentos como esse, para nós, liderança, é uma parte da colheita de pessoas que não desanimaram. Mas no meio do caminho, quantos desanimaram? No meio do caminho, quantos pararam? No meio do caminho, quantos desistiram? No meio do caminho, quantos trabalharam, se doaram, se entregaram? E não dá para dizer que não houve entrega, não dá para dizer que não houve empenho, não dá para dizer que não houve dedicação. Mas no tempo próprio não colheram, porque desanimaram. Mas no tempo próprio não colheremos, porque desanimamos. Eu trabalho, eu faço, eu oro, eu canto, eu prego, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço a minha oferta. Mas em algumas semanas, se Deus não fizer, eu desisto. E Deus não fez, porque às vezes Deus não vai fazer no nosso tempo. E no tempo próprio a gente não vai colher, porque a gente desanimou, porque a gente parou. Então, meu amigo, quer colher? Quer viver as bênçãos de Deus, todas as promessas que a Bíblia tem para você, e são várias. Seja constante. Não desanima. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que eu posso deixar para você é essa palavra, que talvez te empolgou. Mas se isso não virar uma semente dentro do seu coração e não der frutos, a constância não vai vir. A constância não vai existir. Deus nos chama para sermos integrais. Integral não é aquele que é diferente ou fantasioso. O integral é o que é coerente. Deus nos chama para sermos cristãos coerentes. Coerentes com a Bíblia, coerentes com a verdade, coerentes com o que vivemos, com o que fazemos e com o que falamos. E o meu convite para você nessa noite é: seja inteiro. Não seja meia boca na igreja, não seja meia boca na tua faculdade, não seja meia boca no teu trabalho, não seja meia boca no teu relacionamento com Deus. Seja inteiro. Como eu te disse, talvez para você ser inteiro em alguns lugares, você vai ter que deixar de permanecer, você vai ter que deixar de pertencer a eles. Mas se essa é a tua verdade, deixa. Talvez para você ser inteiro em alguns lugares, você vai precisar se convencer do seu pecado e dizer: eu preciso mudar. Se convença. Talvez para você ser inteiro em alguns lugares, você vai ter que deixar algumas práticas. Deixe. Mas a gente precisa parar, gente, de ser gente meia boca. O cara que vai no restaurante e é mal atendido pelo garçom, o garçom não está sendo inteiro. O cara que vai na padaria e não é bem atendido pela moça do caixa, ela não está sendo inteiro. Agora, o cara que entra na igreja e não consegue se inserir, e não consegue se enturmar, e não consegue fazer parte, a gente também não está sendo inteiro. Deus nos chama para a integralidade. Se eu estou aqui, eu vou dar tudo que eu tenho aqui. Amanhã eu estou no meu trabalho, eu vou dar tudo que eu tenho lá. Eu vou sair com a minha família, tudo que eu tenho. É integral, é inteiro. Um chamado à integralidade. Essa é a palavra de Deus para nós, em nome de Jesus.